Não faltam simbolismos e significados quando falamos de sementes. Imaginar um planeta sem elas é vislumbrar uma terra sem vida. Pensando justamente em garantir a preservação de espécies, diversos governos, instituições e entidades sociais mantêm os chamados bancos de sementes, que cada vez mais vêm se firmando como verdadeiros reservatórios de futuro. Existem bancos de sementes em todo o mundo. O maior deles e mais moderno, contudo, está na Noruega. Trata-se de uma construção de 1.000 metros quadrados, conhecida como Cofre do Mundo, cravada a 130 metros de profundidade no arquipélago de Svalbard, no Oceano Ártico, quase chegando ao Polo Norte. Ali, com temperatura controlada de menos 18 graus Celsius, há cofres que abrigam quase 1 milhão de espécies de semente. O Brasil, inclusive, já enviou para o local cerca de 10.000 variedades. Em tese, essa caixa forte pode suportar cataclismas geológicos e até explosões nucleares. Isso possibilitaria a retomada da agricultura caso a terra passasse por situações extremas. Goiás também possui seus reservatórios. O maior deles pertence à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. O Banco Ativo de Germoplasma, situado em Santo Antônio de Goiás, região metropolitana de Goiânia, atualmente armazena cerca de 45.000 acessos, sendo 30.000 de arroz e 15.000 de feijão. São variedades coletadas desde o início da década de 1970, em diversas regiões do Brasil e em mais de 100 países. Paulo Idel, coordenador do banco, explica as finalidades dessa audaciosa empreitada. O banco ele faz atividade de pesquisa. Não é só um banco de guardar germoplasma. Ela faz pesquisa também. Tem vários trabalhos de pesquisa que são feitos no banco, justamente para subsidiar o nosso programa de melhoramento. Nós criamos alguns materiais, introduzimos o gene e passamos isso para o melhoramento para ele desenvolver variedades comerciais. Entendeu? E vocês já tiraram conclusões? Que resultados já tem? Já foi cultivada essa espécie? Com melhoramento genético? Essa linhagem que nós obtivemos, que é para soca, ela é usada muito em trabalho de cruzamento com outro. Tem que entender que nós fazemos o que a gente chama um pré-melhoramento, um passo antes do melhoramento. Aí nós criamos essa linhagem e passamos para o melhoramento. Aí elas são utilizadas nos programas. Por exemplo, as variedades tradicionais que nós coletamos no Brasil inteiro. Teoricamente, hoje, o produtor olha e não quer, porque o material mais alto, tudo. Hoje, eles querem o material mais baixo que numa cama. Então, a gente usa essas variedades tradicionais para incorporar genes favoráveis na outra. Nós devemos lançar ano que vem, ou mais na frente, uma variedade para o Tocantins, para a Rosilha Tocantins. Ela está em fase de avaliação final, cujo um dos pares dela, um dos genitores que a gente chama, é a Três Maria. Três Maria é uma variedade tradicional do Brasil, mais do Maranhão, que ela é resistente à principal doença do arroz, que é a brusônia. A brusônia causa perda de mais de 50% nas lavouras. Então, essa é a utilidade do banco em si. Essa é a utilidade do banco. Não é dizer que todo o material que está lá dentro a gente vai usar, tanto de arroz quanto... Não. Mas, se a gente quiser fazer trabalhos específicos, nós temos o acervo aí. Nós temos um trabalho que nós fazemos, que a gente estava discutindo há pouco tempo, que é chamado melhoramento preventivo para pragas quarentenárias. Eu citei para você o caso da soja. Tem uma doença que ocorre na América Latina, como um todo, ocorre inclusive na Colômbia, na Venezuela, que são países que fazem fronteira com o Brasil, é uma bactéria, Xanthomonas oryzae. E não tem no Brasil. Mas nós desenvolvemos um trabalho usando fonte de resistência encontrada no nosso banco. Nós obtivemos várias linhagens com resistência a Xanthomonas. Se daqui um dia essa doença entrar, nós já temos um passo na frente. Nós temos um passo na frente. Isso graças a gente ter um acervo grande no banco. Nós só podíamos fazer isso se nós tivéssemos as fontes de resistência. Essas fontes de resistência são oriundas do IRRI. Através de intercâmbio nós temos elas no banco e nós
usamos em cruzamento, nós finalizamos já esse trabalho. O trabalho é minucioso. Tudo começa pela limpeza das sementes coletadas, o que evita a contaminação da amostra. Ela é então fracionada em porções menores. Uma delas segue para o maior banco de sementes da Embrapa, em Brasília. Trata-se de uma espécie de backup, pois se uma das amostras se perde, uma cópia está salva em um dos bancos. Já a amostra restante permanece aqui, onde recebe dados de identificação para armazenamento e pesquisa. Além de armazenar material genético para garantir a agricultura, os bancos de sementes também ajudam a preservar os biomas. É o caso do Laboratório de Sementes da PUC Goiás, que atualmente possui um acervo de mais de 250 espécies nativas do Cerrado. Instalado no Instituto do Trópico Subúmido, em Goiânia, o laboratório vem coletando sementes do Cerrado desde 1992. Mas o armazenamento é somente uma de suas finalidades. O Laboratório de Sementes da PUC, ele é um espaço técnico, científico, em que a gente trabalha para manter as condições de longevidade, fitossanidade das sementes nativas do Cerrado. Então, é um ambiente em que a gente melhora as condições técnicas das sementes que a gente coleta no campo. E esse trabalho ele é essencial porque só a partir desse trabalho é que nós vamos obter sucesso na hora de produzir uma muda, uma planta saudável que possa ser utilizada, por exemplo, em projetos de recuperação ambiental. Tudo é voltado para o aluno. Na verdade, tudo que se faz aqui, ele é voltado para o aluno, mas ele tem como objetivo fazer preservação ambiental. Então, é uma forma que a gente faz a preservação ambiental e multiplica o conceito de preservação e conservação através do ensino e do conhecimento. Então, esse trabalho, ele é realizado em atividades práticas, em aulas práticas, em desenvolvimento de dissertação de mestrado, doutorado. Então, é dessa forma que a gente presta a contribuição científica para o conhecimento, para a preservação do bioma cerrado. É através do conhecimento e da multiplicação desse conhecimento, uma vez que o aluno que daqui sai, ele leva esse conhecimento para a sua vida prática. Os 26 anos de coleta de sementes rendeu ao laboratório um acervo diversificado, que varia de espécies mais conhecidas, como o ipê e a canela de ema, a outras mais raras, ou mesmo ameaçadas de extinção. Algumas sementes que a gente ainda mantém aqui no nosso banco são sementes que a gente vem trabalhando na perspectiva de colaborar cientificamente na preservação dessas espécies que estão em vias de extinção. E esse trabalho, ele só aumenta a nossa responsabilidade, porque em via de regra são sementes que não toleram o armazenamento, mas que a gente tem tentado desenvolver e os resultados já começam a aparecer. O trabalho de armazenamento é semelhante ao da Embrapa. Após separação das sementes, elas são divididas em 3 cópias. Uma parte segue para refrigeração e as variedades que toleram baixas temperaturas são congeladas. O restante segue para estudos em viveiros ou é usado para reflorestar uma área dentro do campus. A preservação de sementes também é feita por movimentos sociais. Eles elegem os chamados guardiões ou guardiãs, a quem cabe a missão de coletar, armazenar e doar sementes para agricultores familiares. Nesse caso, o objetivo é garantir a autossuficiência alimentar de pessoas que vivem da terra. Rosângela é uma guardiã ligada ao movimento camponês popular. Na propriedade em que vive com a família, no povoado de Ponte Funda, em Orizona, ela armazena as sementes que vem coletando desde 2011. O estoque é pequeno e até improvisado, mas tem sido suficiente para a subsistência familiar. Além disso, a multiplicação de sementes que Rosângela faz é determinante para a circulação das chamadas sementes creoulas. Elas são variedades cultivadas por agricultores familiares, passadas de geração em geração. Eu sempre morei na roça, Meus pais, fui criada, eu e mais 6 irmãos. Aí a gente sempre viveu
da agricultura, né? Plantando arroz, feijão, ajudando meu pai na colheita, né? E muitas vezes a gente juntava um pouquinho e vendia para ter uma rendazinha, né, extra. E naquela época a gente quase não tinha assim, renda, a gente vivia mais era da terra mesmo, né? Plantava feijão, milho, arroz para subsistência. Agora hoje mudou muito, a gente às vezes planta para ter uma renda, precisa de mais dinheiro, né? E nesse trabalho de sementes tem mais mulheres no movimento. Se você for participar, você vê que as mulheres estão, tem muitas mulheres que estão firmes nesse trabalho. Enquanto as sementes vendidas no mercado são menos diversificadas e seus cultivos vão se esgotando com o tempo, as sementes crioulas preservam um imenso repositório genético. A aparente simplicidade das técnicas de manejo que eles empregam acabam promovendo a seleção de sementes, o que resulta num processo de melhoramento genético. Até pouco tempo, as pessoas plantavam era assim, igual o milho mesmo. Colocavam no paiol e tratavam das criação. E quando chegava a época da planta, pegava o milho do próprio paiol e selecionava a semente e plantava, né? E aí, com o passar do tempo, isso foi tão rápido assim, de repente ninguém mais quis fazer isso, já buscou, foi comprar, né, lá na cidade. E a gente viu que isso, para a agricultura familiar, não é importante, porque além da comida não ser saudável, assim, a gente buscar a semente lá cheia de agrotóxicos e vai plantar também. A gente está tentando, assim, o máximo possível, plantar com adubação da terra, né? E aí a gente descobriu essa adubação verde para ajudar. E eu fui percebendo a importância, assim, dos resgates, resgatar o que era bom, nossos avós, nossos pais faziam, né? Os guardiões costumam usar princípios da agroecologia. Isso significa que todas as necessidades do processo de cultivo são extraídas da própria natureza, mas de maneira mais racional. Essa alternativa dispensa o uso de agrotóxicos, fertilizantes ou outros componentes sintéticos. Rosângela, algumas variedades de sementes, como você me disse antes, cumprem esse papel de cuidado da terra, né? Uhum. Tem essa daqui. Que é a Cotalária junce, e tem mais umas... Ela faz o quê? Ela libera o nitrogênio para a terra e quando a época melhor de adubação dela também, com a ramagem dela, na floração. Você poda ela e ela apodrece um pouco lá e você mistura ela na terra. Aí meu cunhado fez a experiência com o milho, esse ano está bem melhor o milho, porque ele fez isso, ele plantou ela. Ele ainda não fez, falou que não fez do jeito certo, que foi na floração. Ele cortou, ele deixou ela dar semente, mas ele percebeu que o milho veio mais e produziu mais. Ela deixa a terra mais nutritiva. Deixa. Caso, aí, igual vegetal. assim, onde a terra está muito compactada, dura, ela fofa ela. Entendi. Tem essa aqui também. É o quê? Isso aí é a mucuna cinza. A ramagem dela serve de adubação. Na florada, roça ela também e deixa descer como a Cotalária e ela aduba a terra. Uhum. Tem essa variedade aqui, né? Qual que é essa? Isso aí é o feijão de porco. Ele também é do mesmo jeito e além disso também, todas essas adubação verde que eu não falei nas outras, ela tem um controle de praga, porque aí você planta ela mais perto, aí abafa, aí as pragas não saem. Entendi. Esse aqui é girassol? Esse é o girassol também. Pelo menos eu acertei. O girassol também, ele chama os insetos benéficos para controle das doenças. Aí ele chama os insetos benéficos para não dar doença aí eles polonizam as plantas. E é bom a gente plantar na hortaliça, na roça. Tem várias outras coisas também que é repelente, né? O coentro também para feijão. Ele repele as mosquinhas brancas. E a fazenda de Dona Rosângela é um laboratório dessas técnicas. Aqui o terreno está pronto para a plantação de cítricos,
Mais adiante, o espaço é destinado à rotação de cultura. Tem mandioca, milho, melancia e arroz. Sementes crioulas multiplicadas conforme as técnicas de Dona Rosângela também compõem o acervo do Banco Ativo de Germoplasma. São 4.000 acessos, que com o restante das amostras estão abrigados nessa câmara fria. Sob temperatura que varia de 11 a 13 graus Celsius e umidade relativa do ar de 25%, as sementes são armazenadas em recipientes como esses. Eles ficam nessas estantes deslizantes, com 10 prateleiras cada uma. Esses protocolos permitem a sobrevivência das sementes por longos períodos. Aumentar o tempo do material ficar aqui dentro. Por exemplo, ele nessas condições ele pode durar aqui, se a gente mexer, 30 anos, mais ou menos. Eu sei disso porque quando eu assumi o banco, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um inventário, pegamos todo o material que estava aqui dentro, tiramos para fora, pesamos, fizemos todo o processo, medimos umidade, temperatura. E nós encontramos material que estava armazenado e as condições não eram tão boas, estava armazenado há mais de 30 anos que germinou tranquilo. Então essas condições de temperatura e umidade é justamente para manter a longevidade do material aqui dentro. Embora estejam preparados para as adversidades do futuro, os bancos de sementes já confirmam suas potencialidades agora. Preservar o material genético das espécies e a biodiversidade dos biomas é um desses ganhos. Uma professora da Universidade do Maranhão, ela mexe só com essa parte porque o Maranhão, o que se cultiva lá são pequenos agricultores. É um dos berços das variedades tradicionais de arroz. Essa professora, ela foi fazer, eu falei para ela, olha, nós temos uma coleção muito grande de variedades tradicionais do Maranhão com a gente aqui. Se ela só quiser, a gente passa uma cópia para vocês. Aí vocês não precisam gastar dinheiro nas coletas, que eu acho que vocês não vão encontrar o que nós temos aqui. Aí, não, mas nós queremos fazer coleta, aí ela fez, gastou dinheiro, tudo, e depois chegou à conclusão que, na realidade, muitas das variedades tradicionais tinham sido extintas. Aí nós estamos repatriando para o Maranhão as variedades tradicionais do Maranhão que nós temos aqui. Através do banco, você produz exemplares de ambientes que, porventura, tenham sido dizimados por algum fenômeno ou antrópico humano ou natural. Né? Então, muitas vezes a gente vai para o campo, coleta semente e quando a gente volta, a gente marca aquela espécie, nós cadastramos as matrizes e muitas vezes quando a gente volta naquele ambiente para coletar novamente a semente, a espécie, a matriz já não está lá mais. Então, por algum motivo, ou seja, a gente então, esse banco, ele tem como função primordial também resgatar ambientes através do repovoamento de espécies, através de sementes que vieram desse ambiente natural. Nós temos semente até de país que acabou. Por exemplo, a União Soviética, nós temos semente que nós acreditamos que seja material mais tolerante a frio. Nós temos material aqui da Bélgica, nem sabia que tinha arroz na Bélgica. O senhor Paulo enfatiza que proteger variedades importantes, às vezes base da alimentação de um povo, também é uma conquista dos bancos de sementes. Eclodiu a guerra da Síria, um dos pesquisadores de lá teve a ideia de mandar o acervo deles, uma cópia para os Svalbard. E o pessoal, como se diz, o Estado Islâmico, destruiu o centro, destruiu as câmaras frias todas. E o material estava guardado lá. Aí esse centro internacional ele foi transferido para outro país e o Svalbard está mandando material para esse pessoal. Só isso já justificou o Svalbard. Outra vantagem é a disponibilidade de estoque genético que permite o avanço de pesquisas. Nessa casa telada, por exemplo, a Embrapa realiza estudos com uma variedade tradicional de arroz. Como você pode ver, tá aqui, essa aqui é uma espécie silvestre brasileira que foi coletada aqui no Brasil. Geralmente ela ocorre na Amazônia ou no Pantanal. E comparando ela com a espécie, com a Oryza sativa, a espécie cultivada. Essa espécie, você vê a diferença de tempo, aí você pode pensar, e para que nós temos esse material? Esse material ele é utilizado como fonte de gene
para transferir dela da espécie silvestre para a espécie cultivada. Entendeu? Para aumentar, por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho com arroz, onde nós incorporamos o gene de uma espécie silvestre chamada Oryza glumepatula, do Brasil também, que o arroz que nós obtivemos, ele tem uma maior capacidade de soca. O que é soca? Você colhe, tem a colheita principal e depois você corta e vem outra colheita. Então isso para o produtor é fantástico, principalmente para o pequeno produtor. Ele tem 2 safras no ano só, sem precisar plantar nada. Mais, não, ele tem maior rentabilidade, maior lucro com isso. Porque ele corta a planta aqui embaixo, aí ela rebrota. Isso aí foi fruto de um gene que nós trouxemos da espécie silvestre. A professora Marilda conta que o resultado de pesquisa recente do laboratório contesta a literatura científica tradicional sobre o desempenho da germinação de algumas sementes. Desde o desenvolvimento de protocolos de germinação de sementes que em nenhuma publicação científica ainda realizou esse estudo, nós também desenvolvemos esse trabalho. Desenvolvemos trabalho de pesquisar a longevidade de sementes que foram coletadas há muito tempo. Por exemplo, semente de ipê amarelo, que a literatura fala que ela só germina depois de estocada 3 meses. Nós temos sementes aqui de 1992 que estão germinando. Semente de copaíba, que foram coletadas em 2003, elas tiveram, no teste que nós fizemos agora recentemente, um resultado de germinação que foi superior à semente recém-coletada. Então, claro, nós temos ambientes diferentes até na estocagem. Nós temos ambiente de baixa temperatura e ambiente mais próximo da temperatura ambiente. E esses 2 ambientes estudados, a gente percebeu que as sementes, do grupo das sementes, principalmente das ortodoxas, que são aquelas que suportam a desidratação, elas também suportam baixas temperaturas. Então, isso são resultados de pesquisa que nos dão o caminho, iluminam o caminho para que a gente possa desenvolver técnicas de conservação de ambientes naturais. Ou seja, vocês estão trazendo resultados bem diferentes da literatura científica atual. Sim, nós estamos trazendo resultados que contestam, mas que mais do que contestar, eles valorizam o trabalho que foi realizado anteriormente. Porque a partir daquele trabalho realizado anteriormente, nós podemos avançar. Toda essa riqueza em biodiversidade e que pode proteger nossa segurança alimentar está disponível a todos. De maneira geral, os bancos fazem doações sempre que solicitados. Nós somos fiel depositário dessa semente, desse banco, a Embrapa. Ela é um patrimônio do povo brasileiro, isso aí. Porque, se você vê, nós temos armazenado acessos aqui no banco que vieram de pequenos agricultores desde a época do descobrimento. Isso aí, quando a literatura mostra que quando os portugueses trouxeram, vou dar um exemplo para você das variedades tradicionais de arroz. Geralmente o arroz ele é de água e elas se adaptaram a esse sistema aqui de sequeiro. Então isso nós não podemos dizer que é da Embrapa. Isso é do povo brasileiro. Simplesmente a Embrapa, quando ela foi criada na década de 70, as instituições, como ela tinha mais estrutura, mais recursos, as outras instituições, como o IRGA, IAC, IAPA, passaram todo o acervo para a gente. E hoje, se eles precisarem desse material, imediatamente tem que retornar para eles. Como as instituições de pequenos produtores, tudo, esse material é do povo brasileiro. Dona Rosângela também democratiza sua produção. Seu pequeno acervo está sempre disponível para qualquer pessoa, o que reforça o ato de compartilhar e a solidariedade entre aqueles que dedicam suas vidas à proteção das sementes. Por isso que eu estou firme ainda com aquela pastileirinha tão simplesinha lá. E a gente vê, assim, a pessoa chega e fala, nossa, que eu nunca tinha visto, você arruma um pouco para mim, muitos procuram para comprar, fala, não, eu não vendo não.
até esse milho aqui estava cheinho. Uma mulher me ligou de Orizona, eu nem sei quem que é, ligou, falou assim, ó, eu consegui o seu telefone com o seu irmão na feira, tem um homem lá do Pará que quer uma semente para multiplicar. A senhora vende para nós? Eu falei, não, como que a senhora faz? Vende ou o que que é? Eu falei assim, não, eu não vendo, eu dou. Aí eu nem vi a mulher nem nada, meu menino levou para a escola, ela pegou, eu liguei para ela pegou lá na escola e a semente deve ter ido para o Pará. A senhora transmitiu isso. Então, assim, isso que a gente vê a importância de estar sempre preservado. Até eu tenho guardado semente dos Estados Unidos, que eu estou querendo multiplicar, ainda não consegui, não sei se é possível. Se é possível. TV Assembleia. Informação com credibilidade.